diz a Bíblia, cheio de alegria, mesmo com a cultura grega, mesmo com a perseguição romana. Os irmãos sabem que eles olham assim, ó, aqui ó, Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, mesmo com perseguições, mesmo com a cultura grega, quer dizer, a cultura grega era o mundanismo, procurando sufocar a igreja primitiva. Eu encontro uma igreja primitiva saltando na presença de Deus. Dá para adorar a Deus, meus irmãos? Eu encontro uma igreja, lendo em Atos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, até 28, eu encontro uma igreja que diz a Bíblia que, embora as perseguições, embora as dificuldades, diz a Bíblia que eles não deixavam de anunciar o Evangelho nas casas, publicamente. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que é um assunto que eu quero falar um pouco hoje, Deus quer falar conosco melhor, o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela não deixava de falar do Espírito Santo, e não somente falava, mas reverenciava o Espírito Santo. Reverenciava, não somente falava, e eles pregavam o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, e também o batismo com o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que essa igreja primitiva, ela tinha poder, tinha problema, meus irmãos. Será que tinha problema na igreja primitiva? Não, tinha, meu irmão, a ponto de pessoas morrendo no altar. Aqui, ó. Vamos fazer uma encenação aqui. Imagina um casal, um homem chegando aqui e dizendo: eu vendi a minha propriedade por tantos mil, vamos dar esse exemplo, vendi por 100 mil reais, falando no nosso dia, uma propriedade, está aqui o dinheiro, ó, trouxe tudo para vocês, apóstolos. Não era uma ordem, mas alguns faziam isso para agradar a Deus, e daí quem fazia isso recebia um elogio da igreja. E Ananias e Safira, era assim o nome deles ou não era? Igreja primitiva. Ananias e Safira assim: vamos passar os filhos na cidade e vamos colocar um tanto no bolso e vamos chegar lá e vamos dizer: está aqui toda a nossa venda. Eles podiam ficar com um pouco do dinheiro, não tinha problema, era só eles não mentir. Eles podiam dizer: vendemos por 100 mil, 50 está aqui no nosso bolso para nós gastarmos no teatro, agora 50 está aqui, não ia dar problema nenhum. Mas eles disseram assim: ó, irmãos apóstolos, está aqui todo o nosso dinheiro, esperando que a igreja dizia: parabéns para você. Qual foi a palavra daquele homem que o Espírito Santo estava na vida dele? Não era o grego, não era o apóstolo, não era o Apolo, não era a Olimpíada que estava na vida dele, era o Espírito Santo. Será que Pedro disse: coitadinho, isso é o nosso tempo, o tempo da graça, não é o tempo da lei, que é muito pior. Será que Pedro disse: coitadinho do nosso queridinho? Não, meus irmãos. Pedro lhe disse, olhou para ele, diz o apóstolo: porque Satanás incitou o teu coração para mentir para quem? O Espírito Santo, para quem já leu na Bíblia. Deus mostrou, revelou para Pedro que ele estava mentindo, e ele diz: porque Satanás encheu o teu coração para mentir, não para os homens, mas para o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo estava dominando a igreja primitiva, a ponto, meus irmãos, tinha problemas sim, mas os problemas, meus irmãos, porque as vidas estavam preocupadas, está cheio de Deus, os problemas eram resolvidos. É verdade. Igreja sempre vai ter problema. Agora, o que nós precisamos? Isso é uma responsabilidade nossa, obreiros, principalmente os obreiros, toda a igreja, é claro. A responsabilidade é nossa, meus irmãos, de nós não acumular problema e de nós não permanecer no mesmo problema, patinando. Não, se porventura erramos, se porventura alguém errou, Deus é poderoso para restaurar, para perdoar e encher do Espírito Santo. Glória a Deus, encher. Mas Ananias e Safira, o coração deles não era de arrependimento. E diz a Bíblia, quando Pedro disse aquilo ali: porque vocês mentiram ao Espírito Santo, por lá caíram na frente do altar e não teve nem velório. A Bíblia diz, você já leu na Bíblia, não teve velório, ninguém chamou de queridinho. Diz a Bíblia que os mancebos, os secretários, os jovens que ali estavam para ajudar, diz a Bíblia que eles carregaram aquele homem, pegaram pelas pernas, morto, morreu ali porque mentiu ao Espírito Santo, quer dizer, brincando com as coisas de Deus. Mas aqui tem uma igreja séria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não só aqui, mas em muitos lugares, igreja que não brinca com as coisas de Deus. Diz a Bíblia que pegaram aquele homem com as mãos, pega morto, levaram, sepultaram. Não houve velório. Diz a Bíblia que passaram 3 horas, a mulher, como é que era o nome da mulher, da Ananias? A Safira chegou e Pedro
100.000, estou só falando um exemplo, portanto, a Bíblia não fala o valor, vocês venderam por 100.000 essa propriedade? Sim, e está todo o dinheiro aqui, ó, tudo contadinho, era moeda, aquela moeda de prata, está tudo aqui, ó, todo o dinheirinho, e a Ananias, a Safira, lá, diz a Bíblia, caiu morta na frente, quer dizer, tinha problema? Tinha. Mesmo igreja primitiva, mesmo a igreja cheia do Espírito Santo, mas Deus, não encontra uma igreja de Deus fazendo uma obra para quê? Agora alguém pode perguntar por quê? Será que Deus queria matar? Se você lê atentamente, você que lê a Bíblia, ou não consegue ler, mas escuta a pregação, algumas pessoas têm dificuldade de ler, você que lê a Bíblia, você vai ver que essas coisas aconteceram e a igreja se encheu de temor a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que saber, quando nós lemos a Bíblia, temos que saber que algumas coisas aconteceram, algumas coisas acontecem para que haja temor de Deus na minha vida e na nossa vida e no meio da igreja, meus irmãos. Temor a Deus. E a igreja primitiva, como já falamos, eu encontro uma igreja onde os apóstolos, diz a Bíblia que a perseguição chegou na cidade de Jerusalém e por causa da perseguição, os apóstolos ficaram, mas a igreja teve que se esparramar. Uns foram para Samaria. Diz a Bíblia que Felipe foi pregar o evangelho para o eunuco. Você já leu a Bíblia? Encontrou o eunuco, que diz a Bíblia que ele ia voltando de Jerusalém, capítulo 8 de Atos, você pode achar ali. Ele ia voltando de Jerusalém, ele tinha ido adorar Deus em Jerusalém, ia voltando para, era um príncipe da rainha etíope, era um tesoureiro, um secretário da fazenda, vamos dizer, do dia de hoje. Ele vinha voltando, ia lendo o rolo, ia lendo, não era a Bíblia como nós aqui, ia lendo o rolo. Diz a Bíblia que ele ia em cima de uma carruagem, lendo a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse para Felipe: aproxima-se desse carro. O que Deus fala conosco, meus irmãos? Que nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós, em conjunto, você falando, não é só para os irmãos, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Não existe nada mais bonito, não é roupa bonita que faz o valor de uma pessoa. Claro, embora, é lógico, a roupa tem que tampar o corpo, não pode ser lascívia, mas se a camisa for de marca ou não for, essa camisa aqui é marca Cededão, zero camisa, uso bastante roupa dada, mas para mim não interessa, a camisa é do 10, vai do 200, se puder comprar do 200 não tem problema, não é problema. Agora, o valor de uma pessoa, meus irmãos, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Se é do 10 ou é do 200, não importa isso, irmão. Agora, claro, a nossa roupa deve glorificar o nome do Senhor. Eu estou dizendo o valor dessa camisa aqui não é o que faz a diferença, e nem da tua. O que faz a diferença, diz a Bíblia que Felipe, ele foi dirigido, irmãos que deram Camulô, ele foi dirigido para ir de Jerusalém, que desce para Gaza. Gaza fica na costeira do mar Mediterrâneo. Eu até tenho um mapa aqui, se os irmãos pensaram, eu vou abrir rapidamente, os irmãos têm uma noção. Esse mapinha que eu consegui quando estava lá em Israel, Gaza fica aqui, meus irmãos, ó. Atualmente é faixa de Gaza, aqui é muito longe, é difícil para os irmãos ver, e eu não vou tomar muito tempo com esse mapa aqui. É aqui, ó, faixa de Gaza, atualmente atual, faixa de Gaza. Felipe, ele veio de Jerusalém, que é isso aqui, que é a capital atualmente. Naquela época não era os romanos que mandavam aqui, para cá, tudo aqui. Felipe, ele foi de Jerusalém para Gaza, a ordem de Deus tinha mandado. Gaza, hoje em Gaza, o judeu não entra, é um lugar de terrorismo, o turista não entra, que é a faixa de Gaza. Não tem que alguns irmãos dizer, faixa de Gaza não entra ninguém, a não ser eles. Antigamente, no tempo de Josué, eram os filisteus que dominavam aqui, ó. Aqui, Jope, aqui em cima, hoje é Iafo, quer dizer, o hebraico não tem a letra J, é Y. Aqui na Bíblia portuguesa, porque nós somos portugueses, Bíblia portuguesa, é Jope, e hebraico é Iafo, está aqui, ó, fica junto com a cidade de Tel Aviv, que é a segunda maior cidade do país hoje.
E aqui, irmãos, é Cesareia, a Cesareia, que diz a Bíblia que nós lemos ali, que os homens de Deus, a ordem, eles saíram de Jerusalém, aqui ó, ontem foi falado na escolinha, as professoras aqui, todos os irmãos que estavam aqui, abençoados, as crianças, ontem foi falado que a ordem de Deus é para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. E aqui está Jerusalém, e eles foram para a faixa de Gaza, naquela época, foram para Jope, foram para Samaria, diz a Bíblia que eles foram para Antioquia, que fica aqui assim mais ou menos, que naquela época era a capital da Síria, e diz a Bíblia, meus irmãos, que lá em Antioquia, a primeira vez que os irmãos, a igreja, foi chamada de cristão. Amém. Eu vou falar mais uma vez, eu encontro uma igreja, meus irmãos, embora o romanismo, embora as perseguições, eu encontro uma igreja que diz a Bíblia que quando Pedro estava preso para ser executado, diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Vive, pastor. Isso é o que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Quando a pessoa, o Espírito Santo, a pessoa está cheia do Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai interceder pelos outros. Ele vai, quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia 2 minutos de oração. É isso que a Bíblia diz. Amém. 30 segundos de oração, é isso que diz a Bíblia, irmão. A igreja fazia contínua oração. O que é contínua? Direto, meus irmãos. Aleluia. A Maria parava de orar, era o Pedro que começava, não Pedro, o outro, Pedro parava, era Madalena que começava, contínua oração, e tinha demônio aquela vez, não, claro que tinha, o diabo já existia aquela vez, claro que sim, meu irmão, desde o início da humanidade. O que eu encontro na igreja primitiva? Uma igreja que recebeu o poder, lá no Atos Apóstolos, capítulo 8, que Jesus prometeu. Glória a Deus. Uma igreja que recebeu o poder, diz a Bíblia, no capítulo 1, versículo 8, diz a Bíblia que Jesus, antes de ir ao céu, ser levado ao céu, assunto ao céu, diz a Bíblia que ele disse: ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quantas vezes na Bíblia, se nós pesquisarmos, nós sabemos, mas agora eu não estou lembrado. Quantas vezes na Bíblia, principalmente no Atos dos Apóstolos, Marcos também fala, aqueles sinais seguirão os que crerem em teu nome, falarão novas línguas. Mas Marcos fala, Lucas fala, mas Atos dos Apóstolos, irmãos, está cheio de exemplo para nós, que aquele que se converte a Deus, se converte ao Senhor, deixa Deus mandar na vida dele, aí ele começa a pedir para Jesus batizar ele com o Espírito Santo, para ficar mais importante que os outros. Não, irmão. Quanto mais recebe, mais desce. Quanto mais busca e recebe alguma coisa, mais se humilha, mais reconhece que tudo vem de Deus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. E nós encontramos, meus irmãos, uma igreja que começou então em Jerusalém, e eles começaram, diz a Bíblia, que estavam todos reunidos, inclusive as mulheres, mãe de Maria, e eles ali: Senhor, eu quero esse batismo. O que é o batismo? Assim como o batismo em água é imersão em água, o batismo no Espírito Santo é imersão no Espírito, quer dizer, receber a plenitude do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo entra na vida, ele não ensaia a língua. Como é que eu vou falar então? Não, isso é até pecado ensaiar, não, brincar. Não, mas diz a Bíblia que quando eles receberam, diz a Bíblia que houve um som veemente, começou um som assim, um barulho de vento, e eles ficaram: será que é Deus? Será que chegou a hora? Um vento, não vou imitar aqui porque não convém estar imitando essas coisas. O vento foi naquela época, e começou um vento, meus irmãos, um vento, e diz a Bíblia que daqui a pouco Pedro começou a falar a língua que lá na Antioquia falava, lá em outro país falava, que eles nunca tinham aprendido. Amém. Se você ler lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, eu estava lendo hoje, 1 Coríntios, capítulo 13, fala ali a língua dos homens e a língua dos anjos, falando sobre o amor. Aí que falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, não estava rebaixando, não estava
dizendo que não é para falar, está dizendo que além de buscar tem que ter o amor. Então, mas diz a Bíblia ali que ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, o que é isso, meus irmãos? Pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo, às vezes eles falam uma língua que eles não estudaram, não é a língua que eles estudaram, daí não precisa. Eles falam uma língua que eles não estudaram, pode ser até uma língua que existe hoje, que as pessoas falam, língua humana, mas também pode ser, os irmãos obreiros sabem disso, pode ser língua, diz a Bíblia, de anjos, quer dizer, não se estuda em colégio nenhum, Amém. não se sabe de nada, humanamente falando. Agora a única coisa que você sabe, que diz a Bíblia, que tem a interpretação de língua. Eu já ouvi, eu já escutei, já ouvi, é coisa bonita, quando uma pessoa, não é sempre, claro, quando uma pessoa fala, ele fala uma parte, assim, uma parte, dá uma parada, mas isso é tudo modelo, não é ensaiado. Ele fala um pouco assim, dá uma parada, e o outro fala de novo ali atrás. É como se fosse interpretar uma língua humana, entende? É a coisa mais bonita que tem, meus irmãos. Por que receber o batismo? Por que será que precisa hoje, meu irmão? Muito mais do que qualquer outra hora. Será que precisa ser revestido do Espírito Santo? Muito mais do que qualquer outra hora. Por quê, meus irmãos? Porque agora nós estamos na última hora da igreja. Amém. Glória a Deus. E agora eu pergunto: quem que vai arrebatar a igreja? Irmãos do Chico Coração que cantaram aqui, quem que vai arrebatar a igreja, meu irmão? Você ainda crê no arrebatamento da igreja? Aleluia. Glória a Deus. Quem que vai arrebatar a igreja, irmão? Quem é que vai levar, diz a Bíblia, arrebatar? É tomar com força. Não dá tempo de se acertar com a esposa, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de deixar uma coisa que está enrolada, não. Quem que vai arrebatar a igreja, meus irmãos? É o Espírito Santo. E tem um versículo na Bíblia que eu me preocupo muito com ele, Amém. que fala do Espírito Santo. Não entristeçais do Espírito Santo, Efésios capítulo 4, aqui o versículo 30. Minha esposa, por favor, olhe, só para ver se é assim ou não. Você não é, não vou olhar na Bíblia, só para ter certeza se é Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Então o que acontece, meus irmãos? A igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós temos essa riqueza, nós temos, como falamos, muito mais do que. É 4,30 ou não? 4,30? Obrigado, então. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é selo, irmão? O que é selo? É um carimbo que dá propriedade. O selo, os irmãos sabem, antigamente, principalmente, o rei, ele mandava uma carta para os correios. A Bíblia fala no Antigo Testamento, tinha os correios, no Novo Testamento também. Eles mandavam uma ordem, dobravam, e o selo na carta, selo é sinal de propriedade. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós somos propriedade, diz a Bíblia, povo particular, precioso, comprado com bom preço. Diz a Bíblia: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Será que é necessário receber o batismo do Espírito Santo? Diz a Bíblia, meu irmão, que Cornélio, nós lemos ali, Cornélio não era um pecador assim ativo em pessoa, não era uma pessoa assim que roubou bastante, ou um cara mau, que falava mal de todo mundo, que também é raro. Não, diz a Bíblia que era um homem temente a Deus, dava esmola, tinha uma necessidade, está aqui 10 anos aqui, ajudava, diz a Bíblia, e ainda orava a Deus, meus irmãos. Só porém não tinha tido um encontro ainda com Jesus. Não era um homem mau, não era um assaltante, era um homem de bem, mas assim mesmo ele precisava ter um encontro com Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Pedro, uma coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que Pedro, o anjo